Olá, o papo hoje é cinema. O cinema morreu, o cinema está mais vivo do que nunca, o cinema consegue se reinventar sempre, precisa ou pode ser simplesmente uma forma de contar boas e velhas histórias. Eu vou entrevistar a minha colega Cristiane Freitas, que junto com o Carlos Gerbasi é organizadora do livro Cinema em Choque, Diálogos e Rupturas. E claro, vamos tentar saber quais são os choques, quais são os diálogos e quais são as rupturas. Será que ainda tem ruptura, Cristiane Freitas? Bom, boa tarde. Queria dizer que eu acho que tem ainda rupturas no cinema, né? Eu acho que tem diálogos, né? E acho que o cinema ele está sempre se reinventando. Historicamente é o que a gente vê. Né? Então, quando a gente pensou em fazer o livro, um pouco era isso, né? De mostrar que o cinema está sempre tensionando e sempre tensionando com as outras artes, com outros objetos, né? Então, o livro foi um pouco pensar sobre essas relações que o cinema está sempre se tensionando, né? E, ou para dialogar ou para romper, né? E superar, como com as outras artes. Eu acho que hoje... O livro tem artigos de professores de várias instituições, da PUC, da Unicinos, que mais? E da URGS. E da URGS. Assim, são dos três. Que ou fazem análises de filmes ou fazem reflexões sobre essas rupturas. No teu caso, é um texto sobre filmes que falam da ditadura militar. Qual é o teu enfoque? Na verdade é uma pesquisa que eu já faço há algum tempo, né, sobre os filmes da ditadura militar. Quando eu comecei a pesquisa, a gente não tinha uma quantidade importante de filmes sobre essa temática. E com o passar dos anos, essa temática hoje eu diria que é quase que domina, digamos assim, boa parte do cinema nacional. Tu examinaste 3 filmes que são Diário de uma Busca, da Flávia Castro. Isso. O Marighella. Do Silvio Tendler. E mais o Cidadão Boyles. Isso. O que há em comum, o que há de diferente? Na verdade, de diferença entre eles? 3 filmes, né, biográficos, que é outra coisa que me interessa também, antes, inclusive, desse boom das biografias que estão aí agora no auge, né, sobre que 2 deles tratam de uma coisa mais intimista, né, no caso da Flávia, a história dela, do ponto de vista dela com essa relação com o pai. Né, o Cidadão Boyles é alguém com um tom irônico, né, que denuncia o outro lado da história, né, de um torturador. O Boyles foi um empresário Isso. da Ultragaz, né, Exatamente. que ajudou a financiar a Operação Bandeirantes e que, além de tudo, gostava de acompanhar as sessões de tortura durante a ditadura militar. Isso, o Boyles ele tem uma característica importante nos filmes da ditadura porque ele trata exatamente desse outro lado, né, que a gente até vê assim, relatos de militares em documentários mais para a TV. No cinema, esses militares eles estão à margem, assim, dentro da produção cinematográfica. Então, o Boyles é um dos primeiros filmes que traz esse outro lado, né, que até reconstrói um pouco essa história. O Boyles é nome de rua em São Paulo, né, o que é uma coisa meio pavorosa. Né? E o da Flávia tem esse lado mais intimista, de busca de uma história particular, que também começou a aparecer com mais frequência nos últimos tempos. Tem o filme dela, tem o filme da Maria Clara Escobar, também sobre o pai, né? E o filme do Silvio já é um filme, digamos assim, um pouco mais convencional, né? Dessa erosização do guerrilheiro, né? Contado de uma forma mais tradicional. Então, a ideia era comparar documentários diferenciados, biográficos sobre essa produção, né? E o Marighella realmente é um personagem que hoje está, assim, tem muitos, já tem vários filmes sobre ele, o Wagner Moura está para fazer um outro filme sobre ele, né? Então, assim, é um personagem, eu diria, um dos que é mais filmados, o que aparece nos relatos desses filmes da ditadura. Agora, na apresentação do livro, fala que, bom, muitas vezes no cinema tem essa coisa da cooperação, da relação, mas que nesse caso vocês queriam analisar as rupturas. Por quê? Tem mais ruptura no momento? Qual é a ideia de ruptura? Por que essa importância à ruptura? Eu acho que é um momento assim, histórico importante do cinema assim, hoje.
né? A gente teve recentemente 2 produções bibliográficas importantes que ainda não foram traduzidas para o português, né? O livro do Jacques Aumont e o livro do André Goderot, que de novo são livros emblemáticos trazendo essa questão que é o cinema, o que é o cinema hoje, né? Eu acho que essa conversa do cinema com as outras artes, inclusive tem o livro, eu diria que tem muitas pessoas do cinema, da comunicação, mas pessoas também da música, do teatro, né, que traz esse olhar mais interdisciplinar, né, de como o cinema hoje ele se reinventa, né, assim, já teve as videoinstalações, né, essa questão que os cinemas hoje estão dentro dos museus, dentro das peças de teatro, né, você não vai em nenhum show, nenhum concerto que não tenha uma projeção de filme. Isso é filme? Isso não é? O que isso é? Né, aonde que o cinema continua sobrevivendo e que tipo de narrativa, que tipo de valoração estética, né, e no meio de uma situação que hoje todo mundo também é um potencial diretor, né? O Truffaut dizia que todo mundo era crítico, né? Também todo mundo tinha a sua profissão e também poderia ser crítico. Acho que se ele fosse vivo ele ia dizer que todo mundo tinha a sua profissão e também poderia fazer filme, né? O que é uma coisa... Agora, no teu artigo, tu fala sobre a questão do realismo, porque esses filmes tentam dar conta de um passado recente, de maneira realista. E aqui na faculdade, tu és professora no curso de cinema, que a Faculdade de Comunicação da PUC tem. Esses jovens que são alunos de cinema, meninas e meninas, eles têm interesse pelo realismo ou eles preferem outro tipo de cinema menos realista? Sim, olha, no Texcine um tempo a gente teve muitos filmes experimentais, assim, eles adoravam. Era uma fase. Né? Era uma fase. Hoje, eles têm uma coisa de buscar algo que é mais próximo deles ou da realidade deles. Fazer filme de turma, ou filme que trata de algum universo próximo deles, da música, ou de alguma coisa que eles se interessam, né? Eu acho que esse realismo ele está contaminando, assim, né? Não é à toa que a gente tem uma produção enorme de documentários, né? E de alguma maneira isso aparece também no cinema, né? Que é de alguma maneira a volta ao cinema, né? A origem do cinema foi feita em torno do realismo, né? O cinema, no meu entender, ele sempre foi realista, né? Com algumas raras exceções, ele tem sempre, mesmo os filmes de ficção científica, tem que ter alguma coisa ali próxima de algum real para que aquilo possa fazer sentido, né? Então, eu acho que hoje isso fica muito mais explícito, até porque a tecnologia que está à disposição, ela facilita isso. Né? Ela facilita esse encontro com o real, da câmera na mão, de botar na rua, né? Então, eu percebo que os alunos hoje têm um pouco essa vontade de filmar universos próprios deles, do que eles conhecem, da realidade deles, né? Mas tem alguma diferença nesse realismo dos filmes sobre a ditadura em relação a outras formas de realismo no cinema? Eu acho que tem várias Quais são formas. as diferenças? Eu acho assim que na ditadura esse realismo vem um pouco maquiado, né? Por exemplo, se a gente pensa, tem sempre cena de tortura, e é sempre a mesma cena de tortura, né? Por exemplo, nos filmes de ficção é sempre a mesma cena, ou é o afogamento, ou é a cadeira do dragão, ou é o pau de arara. Né? Sempre os mesmos. Sempre são os mesmos, como se só tivesse esses mesmos. E por quê? Raramente aparece a tortura psicológica, não aparece a tortura em mulheres. Né? Porque eu acho que tem uma coisa de abrandar, assim, um pouco, para usar um termo da Ivana Bentes, tua amiga, né? Uma coisa para cosmetizar, assim. Ou é porque dá logo uma síntese do que o autor quer dizer, é o clichê que funciona logo para eu acho também que passar a mensagem. Os filmes de ficção, eles têm ainda essa necessidade de informar. Pois né? é. Os de documentário também, né? Assim, o documentário a gente percebe que tem muito cartão ainda, muita coisa explicativa. Nesses filmes que a gente chama de busca, né? Esses mais intimistas, como o da Flávia, isso já fica um pouco mais distante. Mas, assim, de uma maneira geral, os filmes ainda são muito informativos, muito pedagógicos, muito didáticos, como assim, se tivesse que alfabetizar as pessoas sobre esse período histórico.
né? Como se elas não tivessem a capacidade de saber o que aconteceu, né? E tem outra coisa também que um pouco me irrita nos filmes, é uma ideia de um militante, assim, quase que abobado, assim, meio ingênuo, utópico, que não sabia muito bem o que ele estava fazendo ali, com uma crise existencial, né? Que, bom, enfim, se você conviveu com algum militante mais próximo, você sabe que a coisa não era tão assim, né? Hoje muitos filmes são produzidos para cinema, mas na verdade, é o caso da Rede Globo, por exemplo, que participa da produção de muitos filmes, são filmes para o cinema, mas na verdade eles vão dar o resultado financeiro deles apresentados na televisão, às vezes até como minissérie. Vai acontecer agora, por exemplo, com O Tempo e o Vento. E com aquele Serra Pelada também. Foram fracassos de bilheteria, não trouxeram de volta o que se gastou e que é investimento público, mas depois, na televisão, eles vão dar um resultado. O Gervásio, no artigo dele, fala do fato de que, por exemplo, o sexo nos filmes de hoje está um tanto domesticado. Talvez porque já banalizou, talvez porque nada mais choque no cinema, mas também porque os filmes são produzidos para passar na televisão. E sendo produzido para isso, tem que ter um certo comedimento. Em relação à ditadura, será que não tem a ver um pouco isso também, de que vai produzir, depois vai passar na televisão, tem que, digamos assim, não pode exagerar no choque? Eu acho que é um pouco assim, não acho só que é por causa da televisão, mas acho que por causa da história também. Eu acho que precisa dar uma abrandada assim, na dor, nesse sentimento. Eu acho que retratar, digamos assim, esse mal, né, nessa instância, assim, é muito difícil. Né, que é a grande polêmica que a gente tem entre alguns teóricos, né, como se filmar o mal, né, assim, alguns teóricos dizem, não, tem que ser só de forma subjetiva, não mostrar, outros dizem, não, tem que ter a coisa mais explícita, né, isso é a grande questão do cinema, e eu acho que hoje, quanto mais a coisa é menos sugestiva ou menos subjetiva, ela menos funciona, né? Tanto que a gente tem uma tendência hoje com filmes, por exemplo, que a gente chama de filme de fluxo, né? Que são aqueles filmes estendidos no tempo, que parece que nada está acontecendo e, na verdade, está tudo acontecendo ali, né? Sem que seja explicitamente mostrado, né? Eu acho que esses filmes que são muito explicitamente mostrados, assim, que tudo fica, né? Que assim, você não tem um esforço de construção de pensamento, ou um esforço, acaba banalizando, que é um pouco o que acontece com os filmes da ditadura, e que isso funciona bem na televisão. A televisão, ela é para isso, né? Então, assim, eu sempre fui uma fervorosa defensora de que a televisão e o cinema não é a mesma coisa, e eu acho que não são a mesma coisa, exatamente, porque na televisão você tem esse espaço para esse didatismo, que eu acho que no cinema já não cabe mais, ou naquilo que seria valorativo esteticamente, eu acho que não cabe. Mas, de toda maneira, o cinema, como a televisão, precisa ter um lado comercial. Tem que atingir um determinado público. Cinema não custa muito dinheiro, não dá para fazer normalmente pensando assim, eu vou fazer o que eu tenho na cabeça. Tem que pensar assim, bom, tem que ter algum retorno. Isso acaba determinando um pouco o que você vai fazer, ou muito. Eu acho, por exemplo, no Brasil hoje que funciona bem em termos assim, são essas comédias, né? O Gervásio, por exemplo, analisa ali uma do Daniel Filho e compara com um filme... A Febre do Rato. Exatamente, são a questão do sexo. É muito diferente, porque, claro, o Daniel Filho fazendo uma comédia global, ele vai ser muito mais moderado. Sim, e vai agradar muito mais ao público, porque aquilo é fácil, é digerível, né? É bem comercializável, digamos assim. É o que o público está acostumado a ver, porque está acostumado a ver. Na verdade, eu acho Mas isso cria um paradoxo, porque se achava que o cinema e até a televisão andavam muito apelativos em termos de sexo. Mas, na verdade, as doses de sexo no cinema, como é feito para a televisão, e a televisão tirou um pouco o pé, está bem moderado. Eu acho que no cinema brasileiro isso já vem há algum tempo, assim, desde as pornochanchadas, né? E ali na retomada se fez um cinema extremamente pudico, assim. Até brinco com o Gervásio, que o filme dele, mais, sei lá, um copo de cólera, fazia um sexo no cinema naquela época ali, dos anos 90. Acho que depois deu uma soltada, né, mas voltou, assim, às vezes a gente ainda vê, assim, temas como a prostituição, por exemplo, voltou em alta agora, principalmente no cinema pernambucano, né, que eu acho que hoje é o cinema
inventivo, digamos assim, nacional, né? O cinema pernambucano, realmente, eles têm hoje uma estrutura, uma organização, inclusive um financiamento estatal, né, lá do governo de Pernambuco importante, que eles estão extremamente organizados. E eles falam muito de prostituição, de uma certa miséria social. Tem filmes até fortes, assim, né? Mas, de uma maneira geral, quando você se preocupa com a TV, aí você tem que dar uma certa maquiada, né? Uma certa dose, assim, que possa passar na novela das 9. Agora, o que está em alta mesmo do cinema brasileiro atualmente? Os pernambucanos. Os pernambucanos, com esse tipo de filme. Eu acho Quem são os pernambucanos? São o Marcelo Gomes, né? O Elton Lacerda, que está aí com tatuagens em cartaz, que, né? Acho que ganhou Gramado. Eu acho que o cinema pernambucano hoje voltou a ser um cinema que conversa com um road movie, ao mesmo tempo trazendo uma questão social importante, que sempre foi um marco do cinema brasileiro, e com uma certa inventividade, assim, que a gente não percebe, por exemplo, nessas comédias da Globo, né, ou filmes mais convencionais como Tempo e o Vento, por exemplo, né, que na verdade é um novelão, né, com sérios problemas de roteiro, no meu entender, né. Pois alguns gaúchos ficaram deslumbrados com o Tempo e o Vento, acharam que era uma maravilha. Mas, como era previsto, não decolou. Foi visto aqui no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul foi um fracasso. Por quê? Eu acho que tem esse apelo gaúcho, né, do bairrismo, né, da coisa regional, né, como o filme nordestino também entra pouco aqui no Sul, vice-versa, né. Eu acompanhei um pouco melhor do Tempo e o Vento no Rio, realmente ficou pouquíssimo tempo em cartaz, né, tem assim uma fotografia, sei lá, bonita e tal, daquela coisa do Jaime Monjardim, mas a temática é uma temática muito gaúcha, né? Então isso vai funcionar melhor aqui do que no resto do país, né? Como também os filmes pernambucanos, acho que tem um percurso aqui mais difícil, né, do que tem no resto do país, né? Sem dúvida. Eu acho que isso mas aqui foi bem impressionante, né? Porque você via assim todo mundo falando que tinha visto o filme, assim, do taxista ao professor, ao colega, enfim, todo mundo, né, realmente. Agora, falando assim em rupturas, por que é difícil fazer? Os filmes acabam sendo sempre assim, bom, você está falando de filmes pernambucanos, filme gaúcho, bom, a gente pode falar de filmes brasileiros, mas é difícil um filme brasileiro que pareça assim universal, ou sei lá, global. Eles são sempre assim regionais. O ser brasileiro também é uma forma de ser regional. Mas pode ser, mas os argentinos conseguem fazer filmes mais universais ultimamente. Contar uma história que interesse a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Eu acho que isso em qualquer lugar vai sempre ter um regionalismo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nessas comédias francesas. Mas essas têm esse defeito também, elas são muito parisienses. Específicas, né? Muito parisienses. Eu acho que, de uma maneira, todo mundo acaba trazendo um pouco do seu local, né? Assim, eu acho que isso aparece nos filmes de uma maneira geral, né? Às vezes o que no Brasil acontece é um certo estranhamento, né, com tamanha diversidade, então isso fica um pouco mais marcado, né, esse sertão com, de repente, o Pampa, né, são lugares tão diversos e tão diferentes e ao mesmo tempo o mesmo lugar, né, então eu acho que isso para nós essa universalidade talvez seja um pouco mais complicada nesse sentido, assim, né, que todos os lugares acabam tendo as suas especificidades e isso fica meio marcado no nosso cinema, né? Tanto que a gente fala de um cinema pernambucano, um cinema gaúcho, né? Um cinema que vem de Brasília, a gente chega até a falar isso, o cinema que vem de Brasília, né? Então a gente consegue muito setorizar esse tipo de coisa, assim. Porque, por exemplo, eu sempre fico achando que se fossem os americanos, eles já teriam feito um filme assim, sucesso absoluto de bilheteria sobre o mensalão. Será? Não sei. Eu acho que sim. Pode ser. É porque os americanos também eles conseguiram essa façanha de achar que eles conseguem
né, em termos cinematográficos, isso, essa temática universal, dialogar com todo mundo, que todo mundo encampa aquela cultura americana, de alguma maneira, né, para quem vê esses filmes americanos, grande público, assim, acha que aquela piada ali regional, que aquele universo daquelas casinhas no interior, sem grade, aquilo é o universo das pessoas, eles conseguiram fazer Mas isso. eu nem digo nessa perspectiva, Né? eu digo realmente de pegar um tema político importante e fazer um filme assim como se fez sobre Watergate. Que tiveram vários. Mas também são filmes controversos, né? Assim, né? Em termos cinematográficos, alguns foram geniais, Mas outros você não está falando de muito. fazer filmes para revolucionar esteticamente o cinema, mas para contar uma boa Mas história. eu acho que daqui a um tempo pode aparecer um filme sobre o mensalão ainda. Eu acho. Eu acho que não é um tema. Eu acho que hoje o Brasil voltou a se interessar por um certo cinema político. Né, que durante algum tempo era uma temática que a gente não se interessava. Né? Eu acho que a mesma coisa, assim, na última Socine que eu fui, a grande discussão era quando vai sair um filme sobre as manifestações de rua. Pois né? outro Já que tema. foram tão filmadas, né? Tem tantas Quando vão fazer um imagens grande filme daquilo. sobre o Jango que não seja um documentário? É verdade, isso é uma coisa que precisa. Sabe, Tivemos um vários filme mesmo. documentários e nenhum tão Porque os genial. documentários são bons, mas são limitados. São isso, são didáticos. São né? didáticos, é mais assim, tentar recuperar e explicar para as pessoas o que aconteceu. Eu acho que a gente está conseguindo agora um certo amadurecimento no cinema a partir dessa via privada. Né? E mesmo um filme sobre o momento de preparação do golpe de 64. Um filme assim sobre os bastidores da... isso também a gente não tem. Eu acho que a gente perde grandes temas. Não sei se falta dinheiro, se falta... Eu não acho que é só uma Certamente questão de falta dinheiro. Eu acho que também faltava informação, acesso à informação. Né? Eu acho que acesso aos documentos, né? Acesso... que não passasse só pelos relatos das pessoas, que sempre foram relatos de militantes, né? Então... Sim, porque o filme, digamos assim, sobre a tortura no regime militar, eu acho assim que está feito, já tem aí vários, as pessoas sabem que houve tortura. Será que tem alguma coisa para contar nisso aí ainda? Eu acho que teria, assim, por exemplo, a tortura psicológica não aparece muito, a própria tortura feminina. Bom, isso que tu disseste, ainda não tem, né? Como que as mulheres se organizavam, né? Assim, as presas, né? As crianças, né? Por exemplo, o filme da Flávia é um dos pioneiros no sentido de mostrar essa visão infantil, né? De você não ter escola, de você ficar morando numa embaixada, né? Do teu pai fazer reunião política e você não poder dizer o que teu pai faz, entendeu? Né? Então, eu acho que ainda falta muito, assim, que eu acho que é um processo histórico concomitante, né? Eu acho que a gente não conseguiu ainda historicamente resolver essa história. Né? E aí fica com essa dificuldade em colocar em imagens. Eu acho que a gente ainda tem, assim, na literatura já aparecem mais coisas, né? Você já tem outros relatos, já apareceram, né, anos atrás, já há algum tempo, né? Mas eu acho que no cinema a gente ainda falta esse amadurecimento, assim. Agora, o cinema poderia se falar realmente assim em morte do cinema? Volta e meia se fala de morte disso e daquilo. Por exemplo, até que ponto a internet e tudo mais, a própria televisão, até que ponto estão hoje afetando o cinema mesmo, fazer filmes para ver nas salas de cinema? Eu acho que hoje se a gente conversa, por exemplo, com os nossos alunos, boa parte deles só vem o filme na internet. Não vão às salas de cinema, ou quando vão, então, no aquela mínimo... teoria cara aos cinéfilos de que o cinema só acontece de fato na sala de cinema... muitos assim me assustam às vezes. Eu digo para eles, gente, vocês nunca tiveram realmente uma experiência cinematográfica. Eu acho que as pessoas vão ao cinema e não sabem o que é ir ao cinema, né? Porque ainda vão com pipoca, com falando, com não sei o quê. Né? Mas de certa maneira isso exige mais do filme, porque um filme ser bom, olhado assim, sem a imersão na sala de cinema, precisa ser muito bom. Mas eles se acostumam, né, a essa dispersão, assim, eles são muito dispersos, né, eles vêm ali na tela, estão fazendo outra coisa ao mesmo tempo, né. Hoje isso é um fato, assim, não é a janela do cinema que dá mais público,
Isso, e acho que tem uma geração aí que, se não tomar cuidado, se não for educada, ela realmente não vai saber o que é vivenciar uma experiência cinematográfica. E vocês tratam disso tudo e outras coisas no livro Cinema em Choque. É isso. Qual é o principal choque? Por que cinema em choque? Eu acho que o principal choque são com as outras artes. Hoje, para mim, o cinema é a primeira arte, não a sétima. Eu tenho essa convicção. Assim. É a primeira. É a primeira. Existe não é uma primeira arte, elas não estão Bom, todas ele foi assim. decretada a sétima, né? Que na apresentação diz que o cinema é mestiço. Essa era a minha divergência com o Gervásio. Ele acha que é mestiço, eu acho que é mestiço, sempre foi criado para isso. Só que eu acho que hoje o cinema conseguiu inverter essa história um pouco, né? Assim, no sentido de que não é mais ele que absorve as outras artes absorvem ele. Né? Assim, você não, as artes plásticas, então, você não chega a ser irritante, né? Você entra no museu, tem sempre uma projeção, que não quer dizer que seja cinema. É verdade. Sempre tem uma projeção. Mas sempre tem uma projeção, um videozinho, ou alguém para te dizer alguma coisa sobre uma imagem mas nos projetada. filmes sempre tem uma escultura, sempre tem uma pintura, tem música. Isso é a origem, tá? Cinema nasceu... O cinema sempre pegou dos outros. Dos outros e, ao mesmo tempo, era indústria, e daí a particularidade dele. Só que eu acho que hoje... a maneira como as pessoas se apoderam do cinema às vezes me dá até um pouco de mal-estar, por exemplo. Né? Sei lá, outro dia eu fui ver uma peça de teatro que se passava numa garagem e aí, de repente, tinha uma longa cena do Casablanca, entendeu? E por quê? Qual o sentido? Exatamente, você pergunta qual é o sentido numa cena do Casablanca projetada numa peça de teatro numa garagem, né? De um shopping center, assim, era uma coisa surreal toda a história, né? Então, mas é isso, hoje se faz isso. E essa peça de teatro vai virar filme, né? Então, é uma questão, são experiências, né? E que eu acho que hoje essa grande questão da morte ou não do cinema é isso. O que continua sendo cinema? Né? O que continua, mesmo esse cinema que vai para o museu, você congelar uma parte do filme do Manuel de Oliveira, isso é cinema? Não. Com essa pergunta nós chegamos ao final. Cristiane, muito obrigado. Obrigada. Parabéns pelo livro, que eu recomendo porque realmente coloca a gente em dia com os temas que estão sendo discutidos pelos pesquisadores na área de cinema, pelos cinéfilos, por gente que entende do assunto. O Livro Aberto fica por aqui e nós voltamos na próxima semana. Até lá!